Para pregar, irmãos, tem que acontecer vários fenômenos. Primeiro, Deus tem que revelar uma palavra. Não adianta. Segundo, Deus tem que dar o entusiasmo para o pregador. Entusiasmo. Porque a palavra revelada, se ela não for anunciada com entusiasmo, ela também não alcança o seu efeito. Terceiro, tem que ter a proteção de Deus para que as investidas que têm propósito impeditivo não venham prevalecer. Então, vale muito a pena os irmãos compreender isso. E é muito bom você orar por um pregador e vê-lo pregando, e você saber que você faz parte daquela mensagem. Não entendi, pastor. Você está ali na intercessão e pensando, meu Deus, está dando certo. Eu orei por isso. Aí daqui a pouco alguém aceita Jesus e você vibra, meu Deus, eu orei para o Senhor incendiar o pregador, para queimar no coração de alguém e ele aceitar Jesus. Então, meus irmãos, muitos de nós ficamos assistindo alguém pregar. Mas nós que somos cristãos da Assembleia de Deus, nós não somos convidados. O termo que se usava antigamente era o seguinte, não pode ser crente de banco. Não. O que é o crente de banco? É só pensar na partida de futebol. Tem alguém que paga o ingresso para ficar numa posição estratégica assistindo, sim ou não? Já falei aqui no EBD, né? E tem aqueles, irmãos, que são convocados para a partida. É claro, nem todos são goleiros, nem todos são centroavantes, mas estão todos convocados para a partida, para jogar. Eu tenho um propósito, se eu não estiver pregando, eu estou na intercessão pelo pregador, mas que eu participo da mensagem, eu participo. Se alguém aceitar Jesus, uma pedrinha bem pequenininha vai lá para minha coroa. Eu já falei para o Espírito Santo, eu estava lá, Espírito Santo. Eu estava lá, com minha mão levantada, pedindo para o Senhor tacar fogo, tacar fogo, tacar fogo, tacar fogo. Então, nós temos que ter essa participação. Quando nós falamos, ore por nós, é porque é um time mesmo. É um time. É um time. Vocês vão ver aí naquele livro, aqui tem até umas unidades, eu posso doar, para quem tiver interesse. Heróis da Fé, que tem umas unidades aqui no nosso armário. Eu até já fiz a doação de um. Um livro fantástico. E lá tem um pregador que ele é um das personagens ali, ele é indagado para... Eu sei que estou repetindo aqui, viu? Mas às vezes tem que repetir. Ele é indagado, por que ele ganha tantas almas quando ele prega? Numa entrevista. Era o momento dele dizer, é porque eu oro, é porque eu jejum, é porque Deus me deu a revelação e tal. Já estou na mensagem, tá? Já eu volto para vender uns cupons aqui, mas já estou na mensagem. Ele responde o seguinte, aquela parede é igual aqui, ó. Aquela parede do templo, ela não é a última parede. Ela é uma parede falsa. E enquanto eu prego, tem uma multidão de intercessores ali, de trás, pedindo a Deus para fazer a grande obra. Então, nos nossos dias, nós não precisamos ficar de lá. Nós ficamos no meio da arena. Mas é bom demais você ir para casa e perceber que alguém foi curado bem aqui na frente, e você pensar assim, rapaz, eu tinha pedido esse negócio. A irmã Rosângela, ali, Rosângela Freire, um rapaz disse assim, eu fui lá no culto, porque a irmã Rosângela me convidou. E na hora que foi orar lá, ela me empurrou lá para frente, ela saiu me arrastando para frente. E ele disse, e eu fui curado lá. Tem que participar, irmão. Nós temos que participar. Nós temos que participar. O Espírito Santo quer se valer, né, de todos nós aqui, nessas operações. Então, domingo eu estarei ali. Aliás, sábado, domingo, se Deus permitir, estarei aqui, pregando a palavra de Deus. E aí, eu estou clamando por... Pronto, resumo. Eu estou clamando por intercessores. Vou falar logo a verdade, né, de forma mais direta, né, irmãos? Mas é isso.
Estou enrolando muito, né, para chegar no ponto. Estou clamando por intercessores, né, que queira participar do processo. A irmã Faida está? Eu ainda tenho cupons aqui, tenho 2 comigo, que eu fiquei para vender, está chegando perto do sorteio. São 50 números aqui, custa R$10 cada um. Ao final, me ajude adquirindo isso aqui, porque eu me comprometi ou vender ou ficar com eles. Também estou pedindo por misericórdia, né? Porque eu já fiz o compromisso. Aí hoje ou eu vendo ou eu pago, né? Daniel, capítulo 3, versículo... Vamos lá, nós já estudamos um pouco, né, de Daniel 3, hoje nós vamos entrar num ponto que nós não pudemos falar na aula passada. 16, 17 e 18. Irmã Ana Luísa, irmão Daniel, são muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Amém? Estou entusiasmado hoje. Tinha tudo para eu estar muito desanimado hoje. E se dependesse de mim, eu estaria. Mas, apesar de tudo, tem uma força me impulsionando para ficar animado. Queria e até acho que tenho o direito de estar agora chorando. Mas tem uma força aqui dentro de mim me entusiasmando. Se eu ficasse em casa hoje, eu tenho certeza que os céus me justificariam. Mas não, eu estou animado aqui. Vamos lá? É a presença de Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Guardem isso. Eles não disseram, é que nos vai, ou que por certo nos livrará. Eles só disseram o seguinte: ele tem poder para nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Prossiga. E se não, quer dizer, estou insistindo, ele pode livrar. Mas e se não, e é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Pode tomar assento. Espírito Santo, toma a minha mente. Toma a minha mente. Não considere as fraquezas. Perdoa-me. E por bondade, fale conosco. Fale conosco. Use a minha boca, o meu coração. O Senhor disse que me revelaria segredos. Fale, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na aula passada, nós conversamos aqui sobre o comportamento dos caldeus, que denunciaram os filhos de Deus, porque não se curvaram diante da estátua. Falamos também da estátua, que é uma projeção falsa de uma realidade que não tem nada a ver com aquela projeção. Falamos que a postura dos caldeus trouxe prejuízo para Nabucodonosor, além do vexame, prejuízos materiais, e provavelmente os caldeus foram sapecados naquela churrasqueira lá. Aí já é por minha conta essa parte aí. Hoje nós vamos pensar um pouco
sobre a postura dos 3 rapazes que ficaram de pé e não se curvaram diante da estátua. E a postura deles foi no seguinte aspecto: nós não vamos adorar a estátua, nós vamos adorar ao nosso Deus. Eu começo aplicando a palavra dizendo que são 2 informações aí dentro. Primeiro, em todo tempo o homem estará adorando. Resta saber a quem ele está adorando. Mas no respirar, no falar, no andar, no pensar, o homem todo o tempo está prestando culto. Porque na formação do homem, ele foi feito com esse único propósito. Isso está em Isaías, no capítulo 43, 45, aliás. Isso está em Efésios, no capítulo 1, no 2 também fala alguma coisa. O homem foi feito só para a glória de Deus. Ele só foi feito para glorificar a Deus. Então, em todo o tempo, ele vai estar glorificando. Importa saber se ele está adorando a Deus ou ele está adorando a deuses. Essa é a primeira informação. A segunda, não pode adorar 2 ao mesmo tempo. Então, no coração dos 3 homens, aqui tem que fazer uma viagem lá no coração deles, né? O que custa 30 segundos de se lançar no chão? Sinceramente, o que custa? Porque muitos dizem, o que importa é a motivação. Eu vou me jogar 30 segundos, mas meu coração está bloqueado, Deus vai considerar o quê? Não vai considerar essa adoração e sim vai me sondar. Não, irmãos. Eles tinham consciência que se fosse apenas 1 segundo dobrado ali, eles estavam adorando a estátua. E eles tinham a consciência que não tem como adorar 2 ao mesmo tempo. Então, nesse 1 segundo de adoração à estátua, seria cessada a adoração ao nosso Deus, ao Deus da vida deles. Isso é importante para nós. Porque muitos de nós dedicamos minutos, tempo pequeno, mas dedicamos a adorações que não é o nosso Deus. E a Bíblia diz que não tem como adorar a 2 senhores. A depender do que eu estou fazendo, de com quem eu estou, o que está passando pela minha mente e tal, pode ser momentos de adoração a deuses estranhos. E se há adoração a deuses estranhos, não há naquele momento adoração ao nosso Deus. Ao Deus verdadeiro, ao Deus fiel, digno de honra e de louvor. Então, eles tinham essa consciência. Então, nós vamos permanecer de pé. E aí eu falei na aula passada, eu vou repetir agora. Nem todos que estão curvados com a cara no pó estão adorando o Deus que é digno de toda adoração. Por isso que é perigoso. Ah, mas eu estava de joelho e você estava de pé. Mas às vezes o que não ajoelhou é o que não desconectou do Deus vivo. Às vezes aquele que ainda não... Eu já vi uma discussão teológica forte sobre aqueles que oravam deitados, que oravam de pé ou de joelho, e a briga era o seguinte: o que orava de joelho entendia que quem orava deitado ou em pé não tinha deferência nenhuma ao Deus e tal. E veja bem, não é a questão de estar de pé ou deitado ou de joelho. É a quem verdadeiramente está sendo adorado. Uma multidão deitou, mas só 3 adoraram ao Deus vivo, e é exatamente os que ficaram de pé. Interessante isso, porque nós olhamos muito a forma e deixamos de pensar na essência.
Nem todos que oram alto estão verdadeiramente aquecidos. E não quero dizer que tem que adorar de boca fechada, não é isso. Agora, o que nós aprendemos aqui, que eu penso que muitas das vezes é confundido com esse texto, é que, nesse caso, o resultado, ele foi um resultado muito parecido com aquilo que nós entendemos como resultado bem-sucedido, que é o quê? Eles não foram mortos. Eles foram lançados na fornalha de fogo. Eles foram lançados na fornalha de fogo e saíram com vida. Vamos falar um pouco do fogo já já. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o que salta aos nossos olhos do texto, era a postura daqueles homens de dizer o seguinte: nós não vamos ficar de pé para não morrer, certo de que não morreremos. Porque o coach e muitos dos pregadores avivalistas nos ensinaram a dizer que fé é bater no peito dizendo assim, ó, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, segundo o seu plano, segundo o que você busca, vai na tua força e tal, que vai dar certo. E isso, irmãos, nós ficamos perdidos dentro de uma bolha de otimistas, otimistas cegos, e nós passamos a fazer análise. Se saiu com vida, deu certo. Se foi sapecado, deu errado. E no cristianismo não é assim. Eu começo dizendo acerca de um homem que diz, morrer para mim é lucro. A resposta mais acertada para a minha vida, da parte de Deus, é o morrer. Então, hoje é assim, faça isso para não ser queimado pela fornalha. Os três disseram o seguinte, não vamos entrar nesse mérito. Porque o desafio era assim, ó, Deus nenhum pode livrar vocês da fornalha ardente. Eles disseram, nós não vamos entrar nesse negócio. Por quê? Por que eles não iam entrar nesse negócio? Porque eles eram crentes autênticos. Porque viver ou morrer... O que é fé hoje? É ficar um dizendo para o outro, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas é necessário ser levantado em nosso meio, homens e mulheres, para ter o diagnóstico verdadeiro da situação e falar o seguinte, ei, essa prova só está começando. Busque a Deus, porque isso vai demorar. Tem muita gente enganada, irmão, no nosso meio. Vai dar certo, isso vai passar e tal, e tal, e tal. Tem provas, irmão, que o final dela é a morte. A pessoa vai ser provada, exprimida. Na verdade, vai ser, a leitura é outra. Vai ser purificada, e Deus recolhe. Mas é injusto, pastor. Mas... Não. Eles falaram o seguinte, Deus tem poder para nos livrar, tanto da fornalha como da sua mão. Mas se Ele não nos livrar, isso não tem nada a ver com a nossa decisão. Ou seja, a nossa fé não está em um resultado que para nós é certo ou errado. A nossa fé está na convicção de que Deus está no controle. E Deus está no controle não quer dizer que o resultado vai ser aquele que materialmente, fisicamente, no contexto terreno, é o resultado melhor. Quando Jesus está sendo encaminhado para a morte, que há um alvoroço ali, ele diz, é melhor você chorar por vocês e pelos seus filhos. O que ele estava dizendo? A situação está ficando pior, é para os vivos. Cristianismo, irmãos, fé
não é a certeza de que a nossa vontade ao final vai prevalecer. Fé é saber que se eu passar naquela prova lá do trabalho, eu sou crente. E se eu for reprovado, justo ou injustamente, eu continuo sendo crente. Porque fé está baseada no contexto dizendo que seja feita a tua. E acredite. Esse texto aqui diz que 3 homens adoraram a Deus. Foram lançados na fornalha. Deus entrou dentro da fornalha. E lá Deus protegeu aqueles homens. E o que era para ser o mal na vida daquelas pessoas, se transformou no bem pela presença de Deus. E eles entraram amarrados e saíram soltos, porque o fogo queimou as cordas. Aconteceu extraordinariamente que os soldados de Nabucodonosor foram queimados, e eles foram protegidos. É o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre. O mesmo instrumento de bênção, não é, para o povo de Israel, é o mesmo instrumento que Deus usa para castigar Faraó. Mas a realidade bíblica, irmãos, ela não se resume na história desses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia vai falar que tinha um homem que servia a Deus, chamado Tiago, nos dias de Jesus. E ele era um dos que permaneceu ali na condição de seguidor firme de Jesus. E depois da ascensão de Jesus, Tiago foi pregar a palavra, anunciar a palavra, e por fazer isso ele foi preso por Herodes. E Herodes intentou de matá-lo, e marcou horário, e compareceu lá com a espada, e cravou a espada em Tiago, e Tiago morreu. O Pedro, que estava próximo de Jesus, se tornou presidente da igreja, orou por mortos que ressuscitaram, na verdade tem um caso, ressuscitou, um caso registrado, da Dorcas lá, né, na costureira. Mas um dia ele é apanhado, é preso, levado a uma cruz invertida, que é a de ponta cabeça, é preso ali e é crucificado e é tragado pela morte. O homem que caminhou sobre as águas. Deus não estava com Pedro? Estava, irmão. Prova é que no dia que matou Tiago, porque não era chegada a hora, o Senhor não permitiu que ele fosse assassinado à espada, mas não escapou da cruz invertida lá na frente. Esse Paulo que deixou tantos escritos fabulosos, que também orou por um rapaz que caiu pela janela, da janela ao chão e morreu. Ele orou, aquele rapaz ressuscitou, ele expulsou espíritos imundos, era conhecido no inferno como um homem poderoso. Um dia pegaram ele, colocou a cabeça dele debaixo de uma guilhotina, e a guilhotina, ou foi espada, é por minha conta, foi decapitado, ponto. Teve a cabeça tirada do corpo. E não estava ali a mão de Deus para proteger daquele golpe. O João, que escreveu uma carta, um evangelho, que escreveu 3 cartas fabulosas, que escreveu o Apocalipse, que teve a revelação dos céus, um dia ele foi pego e foi colocado dentro de um tacho de azeite fervente. Banharam ele lá. E a história, e nem precisa da história, ele foi dilacerado, queimadura plena, do alto da cabeça à planta dos pés. Ele foi colocado dentro de um tacho de azeite fervente, e como movimentam a comida, ele foi movimentado ali dentro.
Mas era o homem que conversava com Deus, e Deus mostrava o céu para ele, e disse como vai ser o final das coisas. Passou por isso. Termina os seus dias de vida numa ilha isolado. É bom demais se o fogo não me queimar. É bom demais se o fogo não alcançar a nossa tenda. Mas eu tenho que aprender com esses 3 rapazes, que se o fogo chegar, eu continuarei adorando a Deus. E que se as labaredas arrancar a minha vida, eu ficarei adorando a Deus até o último segundo. Ei, eu não vou discutir com você esse assunto. Será feita a vontade de Deus na minha vida. E se hoje a vontade dele é que morramos queimados, morreremos. Mas nós não adoraremos a estátua de ouro. Porque senão nós ficamos, irmão, não vai queimar, não vai queimar, não vai queimar, não vai queimar, não vai queimar. Tem um dia. Entre os diáconos, entre os 7, houve grande destaque na pessoa de Estevão. Cheio do Espírito Santo. Requisitado só para servir a mesa, mas o requisito era reputação ilibada, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E Estevão se posicionou, foi classificado, foi aprovado por Deus para o ofício, mas a carreira foi curta. Ele faz o primeiro discurso sobre a Bíblia, faz o resumo da Bíblia. Quem nunca pegou a Bíblia resumida, é só ir lá na fala de Estevão, que ele começa lá do... Termina o resumo da Bíblia, os irmãos dele enfurecem contra ele, apedreja. Estou chegando onde você precisa entender, meu irmão. Apedrejam a Estevão. As pedras dilaceram a estrutura tecido e osso de Estevão, cheio do Espírito Santo. E ele morre. Pastor, não estou entendendo. Não importa qual será o resultado com relação à fornalha. Importa é se Jesus estará na fornalha ou não. A essência do estudo para hoje a essência da meditação é assim: o que importa é ele estar comigo na fornalha. Para viver ou para morrer, ele precisa estar comigo. Estevão suporta as pedradas, mas o fato de estar sendo apedrejado não quer dizer que o Senhor não estava com ele no momento das pedras. O rosto dele resplandece. E ele contempla os céus abertos e a presença nítida de Jesus. Então, o que a fé produziu na vida desses homens não é o fato do fogo não prevalecer, é o fato da fé deles atrair Jesus para dentro da fornalha. Há um texto que diz que o Senhor afofa a cama do doente. Não é se eu vou adoecer ou não vou adoecer, é se a cama estará afofada ou não estará. Não é viver ou morrer, o que importa é que se for para viver, ele está do meu lado, e se for para morrer, ele vai me recepcionar nos céus, como recepcionou Estevão.
E nós ficamos muitas das vezes vendendo uma fé que vai dar tudo certo. Pensa positivo, não sei o quê. Não sei. E o indivíduo está começando uma provação que vai terminar com anos. Nós temos que ser sinceros, irmão, enquanto cristãos. Agora, Deus é poderoso para cessar o fogo? Ele garantiu. Mas não é por essa garantia que eu vou adorá-lo. É porque há um dia determinado por Deus para as coisas tomarem um rumo diferente, que é o cessar da minha e da sua jornada nesta dimensão. E algum fenômeno vai ter que acontecer. E Deus vai permitir para cessar essa jornada aqui. E nós temos que, irmão, pensar nessas coisas com muita frieza, senão alguém vai botar um copo de cachaça na mesa e vai dizer, ou bebe ou morre. E nós vamos beber. Alguém vai colocar droga, sei lá, qualquer coisa que vai desagradar fortemente a Deus diante de nós, e nós não vamos suportar. Por quê? Porque nós pensamos só num contexto de que o fogo não queima. Mas quando isso fica incondicional, a minha fé é no Senhor. É a fé de Abacuque. Se tiver fruto, Ele é meu Deus. Se não tiver fruto, Ele é meu Deus. Se for com vida, Ele é meu Deus. Se for com doença, com saúde, Ele é meu Deus. Se for com doença, Ele é meu Deus. Se for no dia de festa, Ele é meu Deus. Se for no dia de lágrima a noite inteira, Ele é o meu Deus. Se for no dia em que Ele me honra e tal, Ele é meu Deus. Mas se for o dia que Ele permite a pior da humilhação recair sobre mim, Ele é o meu Deus. Se enriquecer, Ele é meu Deus. Se empobrecer, Ele é o meu Deus. Mas uma fé num resultado positivo, isso não é fé. Isso é só otimismo de homem. Por isso que há muitos entre nós frustrados. Não era para ter frustração no meio da igreja? Não é para ser feita a vontade de Deus? Por que tem tanta frustração no nosso meio? Porque nós ficamos seguros de que a fornalha não ia prevalecer contra nós. Mas no caso de João, arrancou todo o couro dele. Toda a pele. Primeira, segunda, terceira, quarta, não sei quantas camadas que são. Mas eu penso que se a água arranca tudo que é camada, água fervente, agora imagina o azeite. Nós não vamos conversar sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, se ele não fizer isso, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Cristianismo, irmãos, tem que passar por isso aqui. É claro que por essa postura, Deus aplacou a força do fogo. É por essa postura incondicional de adorar. É por essa postura incondicional de servir. Esses dias alguém falou para o meu irmão, o segundo, depois de mim aqui, Gilderson, aí falou para ele numa obra ali, o Giselson é muito alegre. Giselson anda todo animado, dizendo que está animado e tal. Mas também, aí começou com essas coisas, né? Aí o meu irmão disse assim, não. Porque ele, bem de pertinho, né? Giselson. Não. Giselson se alegra assim, com o rim parado, quando era menino. 53 quilos quando casou. Casei com o rim parado, irmão. 53 quilos. Coragem mesmo é a riva, né? Muita fé. Eu não casaria.
Aí ele disse para os irmãos lá na obra, não, ele é alegre desde sempre. Cólica renal em cima da outra, vidinho de buscopã no bolso. Tá, tocando a vida. Né? O que é isso, irmão? Não sou base. Mas eu digo para o meu Senhor outro dia, não quero negar, não. Não quero negar, não. Ainda que passe pela pior das humilhações. Ainda que seja, que fique sem palavra. Mas hoje nós queremos é responder, nós queremos é explicar. O moço disse, nós não vamos conversar sobre isso. Porque quem tem fé, irmão, não precisa provar nada para ninguém. Quem tem fé e sabe qual é o Deus a quem ele serve, não precisa explicar nada para ninguém. Não precisa tentar convencer ninguém. Paulo, na carta a Tito, diz assim, ó, ei, tem um tipo de... Eu até anotei aqui, 3:9. Ei, tem um tipo de gente, mas não entres em questões loucas, genealogia e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Hoje nós ficamos, pessoas, reis como Nabucodonosor, fica tentando nos intimidar e tentando tirar explicação e fundamentação acerca da nossa fé. Nós não precisamos disso, irmãos. Rei, eu não tenho que falar disso. Porque você não tem argumento? Não, não é isso não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele só requer que eu tenha fé nele. E Ele dá as respostas que vão muito além das palavras a meu respeito. Nabucodonosor não precisou ouvir dos 3, mas teve que ver a quarta personagem dentro da fornalha e com aspecto diferente. Não conhecia Deus, mas ele diz, olha, tem um aspecto muito mais arrojado do que a estátua que eu levantei. Por que nós falamos muito? Por que nós debatemos a questão religiosa muito? Por que nós ficamos presos a tantos preceitos que não levam a lugar nenhum? Porque nos falta fé. Por que nós andamos justificando? Eu encontrei com uma pessoa esse dia fazendo alguma coisa e disse, pastor, eu não faço isso não. Isso aqui Irmão, estou nem aí para a sua vida nesse aspecto. Você faz o que você quiser. É você que tem sua fé aí. Agora, me parece frágil a sua fé quando você entra nessas justificativas. Rei, eu não tenho nada para tratar disso com você. Tem dia que o luto chega. E aonde não chegou, vai chegar. E eu e você temos que pensar nisso. Tem dia que a enfermidade chega. E essas coisas acontecem quase sempre quando você está no melhor, né? Quando a gente está assim, naquela convicção de que está tudo... Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque muitos confundem otimismo puro com fé. E aí, quando a coisa dá, no nosso aspecto, de forma negativa, o otimismo é anulado. E a pessoa desfalece. E não é ser pessimista e pensar negativo, não é isso que eu estou falando. É pensar seriamente sobre a vontade de Deus a meu respeito e a seu respeito, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, e estar numa conexão de entender que seja o que for, se eu estiver com essa convicção, Deus estará no controle. Deus estará no controle. João Batista passou por isso, não é? Não é? Quando ele se viu preso, com uma proposta de ter a cabeça cortada, ele pergunta lá, o presidente falou disso agora, pergunta lá se ele é o Cristo mesmo, porque, em tese, ele não está falando nada, eu estou preso, ele não veio aqui.
Estão falando de cortar meu pescoço, ele não veio aqui. Jesus não foi lá, não. E sabe o que aconteceu? Mas entenda comigo, qual era a proposta de Deus na vida de João Batista? Você vai preparar o caminho, endireitar o caminho. Você vai ser a voz. O que já tinha acontecido? Ele já tinha sido a voz e já tinha preparado o caminho. Irmão, coisa boa é cumprir a missão. Não entendi. É isso mesmo. Por que Jesus não foi lá? Não precisa. O que ele mais precisa já está assegurado. Porque ele foi fiel e cumpriu a missão. O que é um pescoço? Uma cabeça afastada do corpo, diante de Jesus, para com aquele que cumpriu a missão? Nada. Nada. Mas nós entramos num cristianismo que nos faz ficar assim um pouco desconectado daquilo que é a jornada, irmão. E ficamos debatendo e muitas das vezes perguntando por quê, por que eu estou passando por isso. Enquanto eu deveria pensar em todo o tempo, eu tenho que manter a missão cumprida. A missão do dia de hoje tem que estar cumprida. A missão do dia de hoje tem que estar cumprida. A missão do dia de hoje diante de meu Deus tem que estar cumprida. Por quê? Porque a boa, agradável, perfeita vontade dele, entre o rol de boa, agradável e perfeita vontade, há um dia do recolher. Quem foi Isaías? O homem que Deus revelou tudo que seria a atuação de Jesus Cristo. É conhecido como o profeta messiânico. Falou tudo em profecia, não é? Sobre o Messias. O final dele é deitado sobre uma mesa, né? É o que os historiadores mostram. Hebreus fala disso, se não for essa personagem, mas a carta aos Hebreus fala disso, e falando de fé. Estendeu o corpo, serrote. Pedaço para cá, pedaço para cá. De quem que eu estou falando? Do profeta messiânico. Mas se nós avançarmos aqui nos últimos capítulos de Hebreus, 10 já foi lido hoje, né? Nós vamos ver o quê? A manifestação da fé em algumas pessoas. E lá vai dizer. E lá tem um texto interessante, ó. Quando fala da fé, ó. Pela fé, muitos escaparam do fio da espada. Vocês vão ver isso lá, depois vocês leiam. Aí segue e diz assim, ó, pela fé, muitos foram mortos ao fio da espada. Pela fé, muitos escaparam do fio da espada. É Pedro naquela noite. Pela fé, muitos tombaram ao fio da espada. É Tiago, um dia antes de Pedro ser livre. Qual foi a razão de um tombar e de um escapar por aquele momento? Os dois, a fé. Está aí, Hebreus 11, 12, está escrito. No 12? Pode me falar aí o versículo? Acha aí e me fala, vai? Então, meus irmãos, o que nós temos que sair nessa noite aqui pensando é, o seu projeto aí hoje, profissional, sentimental, que está diante de Deus, ministerial, e que está dando tudo muito certo, ele é a razão, o resultado dele impacta na sua caminhada com Cristo, sim ou não? Porque se qualquer projeto da minha vida impactar o meu relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada na minha fé. Que áreas? Profissional, sentimental, espiritual, os seus projetos, os seus sonhos, os teus anseios, as tuas buscas, a razão das tuas petições e das tuas orações.
Se não, isso vai melhorar o seu relacionamento com Deus? Se isso se consumar, se você me responder, claro que vai, pastor, tem alguma coisa errada na sua caminhada com Deus. Porque a resposta diferente, contrária a essa, tem que ser também não. Ou seja, se tudo não acontecer conforme o esperado, o ansiado, o buscado, o peticionado, isso muda a minha relação com Deus? A resposta tem que ser não. Ou seja, irmã Adma, nem o sucesso das coisas segundo a minha ótica, nem o fracasso segundo a minha ótica e a ótica dos homens, pode mudar o meu caminhar com Deus. Hebreus 11, 37. Pronto. 34. Falando de fé. Pela fé, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Sim ou não? Pela fé, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, veja, não faltou batalha, e perderam as forças também, puseram em fugir dos exércitos estranhos. Joga no 37. Pela fé. Olha o tanto que muda o contexto. Pela fé foram, acabei de falar de um caso, Estevão, foram. Então, não foi só Isaías, teve mais gente que pela fé foi colocado numa mesa, e aí vieram com aquela proteção para botar no rosto. Quase toda execução tem isso, né? Cobriu o rosto, e eles falaram, não, quero ver a serra cortada aí. Foram o quê? Tentados. E o que mais? Nós passamos a despercebido com isso aí. Então, fé é só quando escapa da espada. 38, pronto. Manda, 38, a pedido do Gênesis. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos. O próprio João Batista. O próprio Elias. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O que é isso? Homens que adoravam a Deus estando em palácios. Mantinham o mesmo nível de adoração dentro de uma caverna. Homens que adoravam a Deus perseguindo exércitos. E homens que adoravam a Deus agora sendo perseguidos. Homens que adoram a Deus quando tem saúde. Homens que mantêm a mesma adoração no leito de morte. Seguros de que vão morrer. Se aqueles moços tinham família, eu imagino esposa, filhos. Por favor, não faz isso não. O que custa ajoelhar? Olha os meninos pequenos e tal. O que será de nós? E os três, não. Deus está no controle de todas as coisas, de filho, de esposa. Por que estamos frustrados? Porque a nossa fé está defeituosa. Por que estamos decepcionados? Ah, mas meu casamento não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Pela fé, eu vou até o fim, se ficar do jeito que eu queria. E se ficar do jeito que eu não queria, eu vou até o fim, pela fé. Ah, mas meu filho não obedece, não. Ele é meu filho pela fé, acertando. E ele será meu filho errando. Continuarei sendo pai, vou interceder do mesmo jeito, vou amar do mesmo tanto.
Mas a minha situação financeira está longe de ser o que eu queria. Mas quando eu lembro que Ele me sustentou, quando eu não podia fazer nada, pegou arroz e abóbora que a minha mãe comeu e fez transformar no leite materno. Meu Deus! Eu não tenho como negar Ele agora, porque não tem um prato como eu gostaria que fosse. Todos os dias é proposto uma fornalha de fogo para o crente. E muitos de nós temos negociado. Mas Ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Silas, meu filho, conversava comigo. Parecia, ele não sabia o que eu estaria pregando. Mas ele disse assim: pai, como é que nós vamos temer? Como é que nós vamos nos preocupar com o frio do deserto? Porque quando Ele quer, Ele mesmo comparece como coluna de fogo, pai. Ele me animando diante de uma situação. Pai, como é que nós vamos temer o sol do deserto? Porque quando Ele quer, Ele mesmo se faz nuvem. O mesmo mar vermelho que abre para passar o povo dele, é o mesmo mar que Ele usa para destruir o inimigo. Não precisa nem de duas armas, de duas ferramentas. E eu pensando: meu filho, eu vou compartilhar isso lá à noite. E eu não vou mais julgar a minha fé, ou condicionar a minha fé a uma sombra. Se é deserto com sol escaldante, é deserto com sol escaldante. E se Ele quiser, Ele é poderoso para se fazer nuvem. Se é noite fria no deserto, estarei lá. E se Ele quiser, Ele vai comparecer como fogo. Timóteo, meu filho, não toma só água não, coloca um pouco aí de suco de uva, né? É o vinho sem fermentar. Coloca na água. Um menino que desde novinho entregou a vida dele para Deus, mas tinha uma doença no estômago, e Paulo orava para ressuscitar mortos. Mas para Timóteo, sabe qual é a recomendação? Bota um pouquinho de vinho não fermentado, suco de uva não fermentado na sua água. Ou seja, você vai, meu filho, fazer a obra, mas você vai padecer de uma doença. Você vai ter que tomar remédio todo dia. E Timóteo: sim, senhor, eis-me aqui. Poderia, pela lógica, Paulo botar a mão na cabeça de Timóteo e dizer: dor no estômago, eu te ordeno, saia. O próprio Paulo vai dizer, né? Eu também tenho espinho na carne. E às vezes que eu orei para Deus tirar, Satanás esbofeteando o meu rosto. Gente, vocês não estão entendendo. O homem dedicar a vida, renunciar a tudo para fazer a obra, e o diabo vir. Aí Paulo apela: Senhor! O Senhor diz: vai permanecer o espinho e a minha graça te basta. Sim, senhor, não toque mais nesse assunto. Eu não vou te falar sobre quem livra ou quem não livra. Nós temos convicção que o nosso Deus é poderoso. Então eu entendi que ter fé não é ter as minhas expectativas garantidas. Ter fé é saber que o meu Deus tudo pode. Vamos orar. Ter fé não é ter certeza de que as coisas vão acontecer do jeitinho que eu desenhei. Não. Ter fé é saber que, se Deus quiser,
ele pega o morto. Isso nós asseguramos a você, nós não te adoraremos. Eu fico imaginando na hora que eles tomam aquela decisão, irmã Wélida, porque ali estavam os anjos torcendo, né? Não negue, não negue, porque os anjos já sabiam o que ia acontecer no céu lá, certamente. Aí eles estão ali do lado, não negue, mas não pode falar nada, né? Não negue, não negue, não negue, não negue. Eu fico pensando no céu, a explosão que foi quando eles falaram assim: nós não adoraremos. Eu imagino a explosão lá no céu, dos anjos se abraçando. Aí isso é por minha conta, um batendo na mão do outro assim: yes! Aleluia. Aleluia. Não negocie, irmão. Se precisar, se diminuir o alimento, fica tranquilo. Continue servindo a Deus. Ele é poderoso para, em um copo de água, nutrir o seu corpo por 40 dias. Ele é poderoso para trasladar, levar de um lado para o outro. O nosso Deus gera governador dentro da cadeia. O nosso Deus gera rei cuidando de ovelhas malhadas, que são as ovelhas que não valem nada. As ovelhas do sacrifício tinham que ser todas branquinhas. As malhadas não tinham valor comercial nenhum. Ser pastor de ovelha era a profissão mais humilhante nos dias de Jesus. Dentro do contexto judaizante, imagina. E nos dias de Davi, então, que não prestava para nada, tornava-se pastor de ovelhas. E se fosse mais imprestável ainda, tornava-se pastor de ovelhas malhadas. Que a ovelha que não valia nada comercialmente, que a ovelha cara é a que poderia ser trocada por pecado, lá dentro do templo. Teria que ser alvas. Ele já era rei assim. Então o seu estado aqui, a condição aqui, a promessa de... Não. Continue servindo a Deus. Continue adorando a Deus pelo que Ele é. Por ser Ele o Todo-Poderoso. Frustração eu te ordeno agora. Desvincule da alma do meu irmão, da minha irmã, da minha alma. Decepção. Eu lhe ordeno agora, desvincule da minha alma, da alma do meu irmão, da minha irmã. Sentimento de fracasso, desvincule agora da nossa alma. Nossa alma alegra no Senhor porque Ele tudo pode. Nossa alma ouça a voz de Deus, rende-se a Ele, porque Ele é Deus supremo. Nossa alma curva-se diante dEle, porque Ele é Rei de reis. Insegurança, medo, tristeza, seja afugentados agora. Em nome de Jesus. Porque nós servimos ao Deus que tudo pode. Pode inclusive nos fazer suportar a fornalha ardente e morrermos com dignidade.
e morrermos sem negar a Ele. Minha alma, você não precisa mais tentar explicar sua fé. Minha alma, você não precisa mais ser escravo da argumentação, tentando convencer alguém da sua fé. Minha alma, porque a nossa fé em Deus, minha alma, não tem nada a ver com as coisas que acontecem ou deixam de acontecer na minha vida. A nossa fé está baseada tão somente no fato de o nosso Deus poder fazer todas as coisas, ser eterno, ser sublime, ser dominador absoluto sobre tudo e sobre todos. Para dar certo ou para dar errado, segundo a ótica humana, isso pouco importa. O que importa é que em qualquer da circunstância esteja o Senhor conosco, Deus. Seja o Senhor nosso consolo, seja o Senhor a nossa força, seja o Senhor, ó Pai, aquele que nos impulsiona a te adorar, te adorar, te adorar. E que o entusiasmo espiritual que apoderou daqueles 3 homens naquele dia possa nos perseguir e nos alcançar. Em nome de Jesus. 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 Aleluia. Que o amor de Jesus Cristo aliás, que a graça, não é? De Jesus Cristo, que o amor de Deus, oh meu Deus, que o consolo do Espírito Santo esteja presente na vida de cada um, independente da circunstância, hoje e sempre. Os que recebem dizem amém. Nação Madureira, amém. Está terminada essa etapa. Retornaremos na próxima terça-feira, não é? Com esse tema no capítulo 4.